Bom dia a todos e aqueles também que estão nos assistindo, né? Estamos assim, tá. Então, irmão, de novo a mesma pergunta que foi feita semana passada. Todos leram a lição? Não precisa responder. Então, o que nós estamos aprendendo com essas lições da escola dominical? O que ela tem feito de efetivo nas nossas vidas? Aqui fala do profeta Abacuque, não tem muito relato do profeta Abacuque, mas parece que ele viveu no tempo de rei Josias, um dos melhores reis que existiu em Israel, como Judá. Eu acho que faz páreo ali com Davi, rei Davi, mas Josias é um divisor de águas, eles, né? Josias. E parece que Abacuque viveu no tempo dele, e vendo as injustiças de Israel e de Judá, ouvindo. E parece que isso está falando, se nós botássemos hoje a igreja do Senhor no mundo. Se nós tocasse o povo que Abacuque está falando aí, parece que está falando para a igreja, nós, hoje em dia. E está falando para a igreja, nós, hoje em dia. Tem algumas coisas que tiram, mas está certinho. Por tudo que está escrito aqui, é a igreja hoje, nesse dia. E o mais engraçado, nosso irmão Vão ter que falar muito isso, se o Salomão tivesse o conhecimento que nós temos hoje, seria perfeito. Ele já tinha conhecimento demais, mas seria perfeito. Nós já sabemos tudo o que acontece quando nós cometemos pecados. Mas parece que nós somos masoquistas, porque gostamos de sofrer. Porque nós, se botarmos em prática uma coisa, a palavra de Deus, valorizar-se a palavra de Deus, muitas coisas hoje a igreja não estaria passando. Muitas coisas. E ver nesse texto de Abacuque, fantástico, o irmão que escreveu essa lição, a experiência que ele teve com Deus. A experiência. Mas antes de ver a experiência de Abacuque, o que levou o cativeiro do povo de Israel e de Judá, principalmente? O que levou? Idolatria. Vamos lá, nossa irmã vai botar um texto aqui. Isso foi uma das piores épocas que aconteceu. Um rei, que ele sabia de tudo, o pai dele passou para ele, e ele fez tudo aquilo que não devia fazer, pior que todas as nações. E hoje, nós também estamos piores que todas as nações, como igreja. Nosso mau testemunho, nossa rebeldia, nossa incredulidade, a nossa infidelidade, está no mesmo patamar. Só não tem coisa ali que nós não vamos fazer. Mas, então, esse é um texto que eu gosto. Esse é um texto que eu gosto muito, que é numa Bíblia que eu tenho, que tem esse comentário sobre Manassés. Foi o pior rei que existiu no mundo. Acho que nem Hitler grava dele. Pior rei que existiu. Vamos ver também na lição que tem misericórdia e graça. Misericórdia e graça que andam junto. Porque se não fosse a misericórdia e graça do Senhor, não existiria um ser humano vivo na face da terra. Ah, mas eu sou cristão. Você ia ser o primeiro. Você ia ser o primeiro que não está aqui. Eu falo por mim. Isso aqui, ele foi criado, o pai dele deve ter ensinado a ele. Olha a colocação dele. Vou pedir até o... Tem um microfone aí? Lucas, é você mesmo. Pode ler. Porque eu estou diferente para cá. Vai me... Ah, não, mas está ali, mas está longe. Vê aí, Lucas. Está longe. Lê tudo? Pode ler tudo. Então, todo o bem que Ezequias havia realizado durante o seu exemplar reinado, seu filho Manassés desfez em 55 anos do pior reinado na história de Judá. Fez retroceder todas as reformas de Ezequias, levando Judá a todo tipo de idolatria, inclusive ao ocultismo e à bruxaria. Matou os profetas e introduziu ídolos no templo de Deus e sacrificou seus próprios filhos no altar de um deus pagão. O império assírio derrotou Manassés e o levou prisioneiro, puxado por um gancho no nariz. Mais tarde ele se arrependeu, mas já havia causado maior prejuízo a Judá. Depois de Manassés, Deus pronunciou seu julgamento final sobre o futuro de Judá. 2 Reis 21, 2 Crônicas 33. Obrigado, Lucas. Isso aí
foi o reinado de Manassés. Mas ele não aprendeu isso com o pai dele. Pelo contrário. Exatamente. E vemos que, se não fosse a misericórdia de Deus, Manassés não teria sido restaurado, porque ele se humilhou. Quando a palavra fala assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso é uma verdade. Isso é uma verdade pura, porque como foi falado, se não fosse a misericórdia de Deus e a graça de Deus, e a misericórdia e a graça, não existiria um ser humano vivo na face da terra. Quando olhamos para a carta de Romanos, capítulo 3, vê que fala lá, não há um justo sequer, todos pecaram e terão destruído da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram, sem exceção. E vê aqui que se nós não se colocar no lugar de Abacuque, o que ele estava sentindo ali por causa do pecado, nós não temos como compreender o que está escrito aqui. Imagina os profetas que estavam nesses reinos no passado, Isaías, Amós, todos os outros profetas. A maioria deles ali foi mortos. Por quem? Manassés. Mataram tudo ele. Isaías não fala sobre a morte dele, mas parece que ele foi morto no reino de Manassés. Foi Manassés. Exatamente. Quando vamos para os apóstolos, acho que só João, que escreveu a Apocalipse, que não foi morto desse jeito. Parece que. Mas o resto. Bota Estevão não foi apóstolo, mas Estevão foi morto, apedrejado. Paulo, Timóteo, todos eles foram mortos, sem exceção. Vemos nos nossos dias vários irmãos em Cristo sendo mortos por pregar a palavra de Deus. Na reunião da ceia, no capítulo verso 27, ele fala dos pecados dos crentes, mas fala que nós vamos ser castigados para não sermos condenados com os ímpios. Exatamente. Vamos ver agora por que Abacuque estava tão afligido com o povo de Judá. Os pecados andavam solto. Era normal roubar, enganar, se prostituir, adulterar. Era normal. E aquilo, injustiça, bem lembrado. E se isso não nos incomodar, a gente tem que fazer uma reflexão. Como está a minha vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Como eu estou seguindo ao Senhor? Eu estou como o mundo está? O mundo, quando nós tomamos uma decisão, quando Cristo nos resgatou das trevas para a luz, é para fazer o quê? Luz nesse mundo. Não é para ser trevas. Não é para ser trevas. E como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Lendo a palavra. É porque, se nós vamos começar a pensar, vamos lá de novo. Não existe ninguém que merece a salvação. É pela misericórdia e graça. O povo de Israel rejeitaram Cristo, rejeitaram, tudo bem. E nós? Falamos que somos cristãos, levantamos. Não, nós não somos pior que Israel?
vamos voltar no começo. Nós temos aqui, tudo revelado aqui para nós. Tudo revelado aí. A idolatria de Israel, a desobediência de Israel, e nós fazemos o quê? Não fazemos pior que Israel? O Senhor vai tratar com Israel como tratou no passado, e vai tratar também. E o Senhor também vai tratar com a igreja, já está tratando. Pelo conhecimento que nós tínhamos que ser uma igreja o quê? Perfeita. Mas não. Qual a última igreja que vai ser levantada? Que eu acho que já estamos nesse momento. Qual é o último período da igreja do mundo? Laodiceia. Laodiceia. Não é quente nem frio. Oxalá fosse crente ou frio. Essa indiferença tremenda. Essa estagnação. Isso não está... não vai acontecer daqui uns 100 anos, não. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Vamos lá, então. Vamos ainda voltar no Abacuque. Parece que ele também estava no tempo que ele viveu, para alguns comentários, no rei Josias. E foi o melhor rei, como já foi falado, um dos melhores reis que existiu. E Josias, não é o texto aqui, mas vamos pegar um pouco do rei Josias. Ele fez as coisas mais fantásticas que podia fazer. Ele fez aquilo que tínhamos que também fazer. Quando soubesse alguma coisa errada. Sobre Josias. Josias. Corretamente. Corretamente. Vamos lá, então, entender, como os irmãos já têm falado ali, a mesma coisa que Abacuque passou aqui, foi a mesma coisa que Neemias passou e Esdras passou. Quando o povo voltou do cativeiro, eles estavam mostrando lá, a primeira coisa que a gente viu, não vamos entrar no capítulo, mas vamos só olhar para o que falou lá no capítulo 9, de 1 a 7, mais ou menos. Ele ficou atônico. Fala que ele tentou arrancar os cabelos da cabeça, porque o povo de Israel tinha se misturado com todas as nações, se prostituído com todas as nações, casado com mulheres que não era para se casar, fez tudo errado. Quando Esdras descobriu isso, caiu em pranto. Por quê? O pecado traz dor. Neemias, a mesma coisa. Eu vou até ler agora Neemias capítulo 5, fazendo um favor. Deixa eu ver se eu marquei aqui, Neemias capítulo 5, é isso mesmo. Neemias capítulo 5. Hã? Não, capítulo 1, pode botar. Versículo 1. Então, vamos lá então. Foi, porém, grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Olha só, seus irmãos, a igreja como irmão em Cristo, são como irmãos. Porque havia quem dizia com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, porque tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro,
isso não entra na minha garganta até hoje. E isso faz também, os cristãos também faz. Aí nós vamos se reunir normalmente. Isso é crime. Para a nossa lei brasileira, é crime isso. Isso é agiotagem. Isso é crime. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para os tributos do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como carne, nossos filhos, nossos irmãos, a nossa carne, de nossos irmãos, os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos. Outros têm a nossa terra, as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras, muito me enfadei. Até o versículo 7 só. Considerei isso comigo mesmo, no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse, usura, tomais cada um seus irmãos, ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Está aí. Espera aí, cara. Isso não existe para cristão. Você emprestar dinheiro a juros a um outro irmão, isso é crime. E nós passamos a mão na cabeça. Não! Aí eu lembro de Jó, acho que é Jó não, mãe de Jacó. Rebeca, mãe de... Hã? Rebeca e Jacó fizeram um colunho lá, ó. Não, você vai lá se vestir de pele de carneiro, não sei mais o quê, faz um guisado, faz tudo isso. E ela só foi para frente porque ela foi só para. Porque ela seguiu aquele plano de enganar o marido dela. Porque Jó apoiou o erro, como nós apoiamos quando tem irmãos que apoiam um ou outro, faz esse julgo. Eu não estou falando da boca falando, eu estou falando da minha vida também. E achamos isso tudo normal. Aí vemos hoje um marasmo na igreja, isso é um ponto, isso é só um ponto do iceberg. Do iceberg. Não, é uma coisa, não, cara, eu faço, também você pode fazer. Um irmão, ele não está aqui mais conosco, ele está reunindo no local, a gente conversando, e ele falou que um irmão em Cristo chegou para ele, ó, eu dou tanto na tua propriedade. Covarde, sabe por quê? Porque ele sabia que o irmão estava ruim de finança, ele deu um preço, se a propriedade valesse, fosse 100 mil, ele queria dar 5 mil. A gente não está falando nada de Esdras, não está falando de Abacuque, não. Nós estamos falando de irmãos em Cristo. De irmãos em Cristo. Vamos vender um carro? Exatamente. Se eu tenho um carro, se eu sei que vou vender o carro, sei que está com problema, o que eu tenho que fazer? Não. O Guilherme, o Lucas, o carro está com problema. Aí eu vou ali no mecânico, ó, faz uma maquiagem aí para me poder vender o carro. Faz uma maquiagem para me vender o carro. Faz isso. Vamos no cartório e apaga lá, não tem nem débito. É essa igreja que... Aí nós reclamamos, aí vemos lá Abacuque lá, quase morrendo para as aflições do povo, pelo pecado do povo, e estava todo mundo bom lá. Está todo mundo bom, na mesma panela. Mas sempre Deus vai mandar o quê? Testemunhas, servos fiéis. Servos fiéis. E quando o Abacuque reclamou com o Senhor, praticamente, né, sobre o povo, aquelas aflições todas, tudo bem. Eu vou mandar, então, agora a justiça. Vai ser a justiça agora. Vou levantar outro povo. Olha o choque. Já temos o povo de Judá totalmente corrompido. Aí o Senhor levanta outro povo totalmente pior que Judá. Que a Babilônia, Nabucodonosor. Pô, mas como é que pode acontecer?
Se eles são pior que nós, eles vão nos corrigir? Vão. E a correção deles, do que o senhor está preparando, era para a Babilônia e para ajudar, para eles aprenderem. Isso acontece desde quando o povo de Israel saiu do Egito. Desde quando o povo saiu do Egito. O povo, o Senhor sempre levantou outros povos menores para ser disciplina para Israel. E hoje, quem está sendo a nossa disciplina como igreja? Só um minutinho, você vai falar, só comentar aqui. Hoje vemos uma coisa que assusta, né? Isso está acontecendo em vários lugares. Não está acontecendo em vários lugares, é conversão de vidas, de almas. Deus é misericordioso, Ele pode salvar. Mas por que não está acontecendo salvação de vidas? Transformação de vidas. Deus é perfeito. Por que está acontecendo isso? Exatamente. Pode falar, Valdir. Na adoração outro dia também a Bacuque falou uma das profecias do vencimento da vida. Deixa eu ver se eu acho. Sobre a extinção dos animais ferozes. Na Bacuque, capítulo 2, verso 17. Que será o pavor de todo homem, e de toda mulher, todo homem será extinto dos animais ferozes e selvagens. E no capítulo 3, versículo 17, ele falou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem haja os currais, não haja vaca, não haja boi, não haja gato, nos ovelhas não haja malhada, produto do a mim, que fala: todavia eu me alegrarei no Senhor e juntarei no Deus da minha salvação. Será que nós temos nos alegrado? Você falou sobre a incredulidade, você mesmo. Será que nós temos nos alegrado os irmãos no Deus da nossa salvação? Exatamente. E você falou quem está corrigindo. Quem está corrigindo é o mundo também. Exatamente. O texto áudio fala assim: ai daqueles que acumulam o que não é seu. Ai daqueles que ajunta bens mal adquiridos. A leitura diária de segunda-feira começa: o profeta está aflito. O texto nos mostra que o profeta estava incomodado com o triunfo momentâneo da injustiça. Vemos que a violência dominava, a injustiça campeava por todos os lados. A lei existia, mas se afrouxou, a justiça se arrastava e nunca se manifestava. O incômodo do profeta nos traz uma interessante lição. A qualidade do caráter do profeta se manifestou como o seu descontentamento, vendo a injustiça social triunfando por todos os lados. Isso aqui é uma... Realmente, o reino de Manassés foi 55 anos. Imagine se a gente estivesse no reino de Manassés 55 anos, acho que a gente já tinha sumido lá, né? Acho que foi o mais que reinou mais, né? Sempre. Mas no tempo de Manassés, eu acho que seria difícil viver lá. E o povo vivia. Vamos ver a vida deles. Devia ser uma miséria. Miséria. É só você ver os povos aí do Oriente Médio, que segue esse Irã, Iraque, a Índia, o Egito. Lá os bambambãs têm a classe social, principalmente na Índia. Lá, se você nascer pobre, você vai morrer pobre, você não precisa fazer mais nada, porque o negócio lá é a casta, né? Tem separação de casta. E quem é rico, você vai viver rico. E como é que acontece isso? Os mais ricos, eu não estou falando todo, não vou generalizar também, porque há pessoas, os mais ricos, a maioria dos mais ricos, ele subjuga aqueles sem nada.
àqueles sem nada. Quem vai aqui para quem vai muito aqui para Campos, antigamente tinha muito aqueles crianças, homens, mulheres, cortando cana, né? E tinha que cortar bastante cana mesmo para ganhar dinheiro. E era sol após sol. Sol após sol. Eu estou falando só uma. Só um. E os patrões lá, ó, tudo no bem bom. Mas também tem patrão que faz a diferença. Também tem patrão que faz a diferença. Mas quando nós vemos patrões, aí eu estou falando agora como nós como cristãos, não é só os patrões não, nós como irmãos de Cristo, nós temos que fazer a diferença. Porque as pessoas nesse mundo estão nos vendo. Estão nos vendo. Uma vez cheguei, me deu tristeza, tomara que não falem do meu nome, né? Tomara que nem se lembre do meu nome. Uma vez estava no local aí e falaram o nome do irmão. Ele é bem conhecido. É de Itaperuna, aqui. Eu queria tampar o ouvido, mas não consegui, porque eu estava preso lá. E o irmão não, as pessoas daqui de Itaperuna, não conheço nenhuma delas, mas falava, fulano é isso, fulano é aquilo, ele fez isso com a mulher dele, ele estava dando nojo daquelas pessoas. Não das pessoas, mas o comentário sobre o irmão. E aquilo era verdade mesmo, que ele estava falando. As pessoas lá do mundo estavam falando. Estava falando do irmão em Cristo. Se isso não doer em nós, como o contrário, quando eu já falei aqui, quando eu conheci a minha rainha, quando o meu chefe da minha firma viu as pessoas que estavam ao meu redor quando eu tirei uma foto, um irmão em Cristo, isso há 25 anos atrás, 24 anos atrás, era vizinho dele. Um irmão em Cristo era vizinho dele e ele não sabia. Ele, quando veio a foto, ele deu um grito na repartição: Jorge, você conhece esse senhor aqui? Aí eu pedi a foto, deixa eu ver. Mostra aqui quem é. Foi isso aqui. É o Saudário, o irmão em Cristo. Exemplo de cristão. O meu chefe falou para mim, eu queria ter ele como meu pai. Eu queria ter ele como meu pai. Uma pessoa que era espírita. Pelo testemunho do Saudário. E vemos aqui o testemunho de Abacuque pela corrupção. Vamos botar para a segunda folha. Ó, irmão, todos têm liberdade de participar. Vamos lá, então. Nós podemos fazer a diferença? Tem algo que impeça que possamos fazer a diferença onde nós moramos? Onde nós reunimos? O que impede de nós não fazer a diferença? Nosso testemunho. Muito obrigado, Anaí. Nosso testemunho. Vamos lá, então. Essa questão de como nós falamos sobre falar mal dos outros, isso é muito relativo, sabe? Isso é muito complicado às vezes. Só pegar um pouquinho. Ele não estava falando mal. Ele estava falando a verdade. Mas o ser humano ele é muito audacioso, né? Quando eu vejo alguém falando mal do outro, às vezes eu fico com o pé atrás. Mesmo quando em relação ao ser humano, vai ter pessoas que vai gostar de você e você vai conseguir. Você não vai agradar todo mundo, não tem jeito. Né? Você vê a questão, por exemplo, mesmo político, né? Você vê pessoas que você olha para um e fala assim, não vai nada, mas o outro vai achar que ele é muito bom. Isso é muito questão de relacionamento, é questão de momento, questão de circunstância, entendeu? Então nós temos que igual eu falo, quando eu ouço que alguém falou mal de mim, eu não vou brigar com a pessoa. Porque duas coisas estão acontecendo, ou ele está falando a verdade ou ele está mentindo.
Se ele está falando a verdade, eu tenho que mudar. Exatamente. Entendeu? Se ele estiver mentindo, eu não vou brigar com ele. Ele está mentindo, fazer o quê? O problema é, está mentindo, a hora a verdade vai aparecer. Então é muito relativo essa questão. Exatamente. Mas quando você sabe que aquilo que a pessoa está falando é verdade, você não tem mais nenhum argumento. O nosso comportamento tem que mudar. Por exemplo, vamos botar o Vantuí agora. O Vantuí chegou lá na Babilônia, lá, preso, cativo, como o Lucas, Hélio, Soldade. Aí vocês falam lá, vamos fazer um trato aqui, não vamos se contaminar com as iguarias da Babilônia. Isso é um fato. Eles não quiseram se contaminar. Agora, nós se contaminamos, muitas vezes, porque nós o quê? Queremos. Então, exatamente. Eles... Exatamente. Ele vai falar de vários AI aqui, né? Citando essas atitudes que nós podemos fazer ou não. Né? Então, a Bíblia ela vai trabalhar no aconselhamento para que a gente possa previamente saber o terreno a ser pisado, o caminho a ser percorrido. Né? Então, essas advertências aqui, ele está falando, ele está citando aqui em relação aos caldeus, né? Mas que isso sirva de ensinamento para todos nós. Então, ele vai falar de várias coisas aqui que faz parte do cotidiano nosso. No cotidiano nosso, nós podemos entrar ou não nessas questões. A gente podemos fazer parte disso ou não. Exatamente. Vai fazer parte disso? Pode ter benefício financeiro, mas vai ter prejuízo espiritual. Né? Então, quando ele conclui esse livro, ele está falando que de ganhos, que não vai trazer uma satisfação plena. Ele vai falando sempre de ganhos, né? Você vai ver que tudo aqui, todos esses AI aqui, está correspondendo ao quê? A ganhos materiais, né? Mas chega lá no final do livro e fala assim, se a gente não ganhar nada, nós somos alegria do Senhor, né? Ele vai concluir esse livro com essas palavras. Mesmo se nada der certo, se a gente for justo, e a figueira, mesmo assim a figueira não florescer, eu posso ser justo, ser um cara bom, mas a figueira não floresce. Eu posso ser justo, ser um cara bom, mas às vezes a oliveira minta, não produz. Às vezes as vacas morrem. Poxa, eu sou um cara tão bom, tão justo, mas eu não prospero. Não é? Mas aí ele vai concluir dizendo isso aqui, mesmo que não haja vaca no curral. Poxa, eu sou tão temente a Deus, é o que acontece com Azar. Azar vai reclamar disso, né? Porque ele não prosperava, ele justo, temente a Deus, não prosperava. Aí ele vai concluir dizendo essa palavra aqui, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? Então ele está falando de alguma coisa assim eterna, alguma coisa maior do que isso. Quando Paulo fala que ele compreendeu que o que ele ganhava estava suficiente para ele, se ele comesse ou não, era uma coisa. E a nossa vida aqui não pode esperar esse mundo, a gente tem que esperar o quê? Quando nós compreendemos, nós não somos desse mundo. Vamos passar por doença, por morte, por roubo, por sequestro, vamos passar por tudo isso. Vamos morrer, assassinar, vamos nos matar, mas a nossa esperança não é esse mundo. E a nossa vida aqui tem que ser o quê? Uma carta aberta. Por exemplo, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer a casa aqui, a minha esposa aqui em Itaperuna, comprou muitos materiais aqui em Itaperuna, né? E quando os pedreiros conheciam os dois donos dessas casas, eu não estou falando de política aqui, não gosto de política, falaram assim, não, eu conheço tanto fulano quanto ciclano. Para mim isso é um exemplo. E eu nem tocava o nome dos irmãos para não ter um constrangimento. Né? Isso é um exemplo. Eu não estou aqui levantando bandeira para um ou para o outro. Estou falando o que eu presenciei. Aí como é que eu me senti? Puxa, meu ego subiu para caramba, foi lá em cima.
Falei, puxa vida. Falei, pô, como é gostoso a gente, quando alguém fala bem de um irmão, sem estar presente, e a gente não está levantando bandeira. Isso é muito gostoso, isso aumenta nosso ego, assim, puxa vida, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Isso dá ânimo para prosseguir na carreira. Isso dá ânimo para ir em frente, nada está perdido. Mas o fato é que quando nós se acomodamos com esse mundo, nós só vamos ter perda. Como queremos buscar as coisas que não é aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, só vamos ter perdas. Só vamos ter perda. E vendo isso, que há exemplos grandes disso, né, de não se contaminar. Não quero fugir do texto, mas como Noé vivendo numa situação totalmente ao contrário. Aí vemos misericórdia, graça e justiça. Não, misericórdia e graça. Noé vivendo numa época difícil, que só ele e a família dele fazia a diferença. E ele viveu ali, foi dada uma ordem a ele para construir uma arca, e parece que levou 120 anos. E esses 120 anos, Noé não se desviou. E pelo contrário, ele deve ter falado muito do Senhor para aquele povo ali. 120 anos. Ele fez a diferença. Ele não se contaminou como Abacuque, que não se contaminou, como a igreja do Senhor não pode se contaminar com esse mundo. Não pode se contaminar com esse mundo. José foi vendido novo para os seus irmãos. Ele não se contaminou com esse mundo. O que aprendemos com José? O que aprendemos com Noé? O que nós aprendemos com nossos irmãos uns com os outros? Isso tem que ser uma rocha para nós, um alicerce. Nós não temos que ir nem para a direita, nem para a esquerda. Não, se eu não for do jeito que o irmão quer, apoiar o irmão, eu vou ficar de mal com ele. Você pode ficar com mal de todo mundo, você não pode ficar de mal com o Senhor. As nossas vidas é uma carta aberta. Como a dona aí falou, o nosso testemunho fala mais alto. Fala muito mais alto. Se nós não tivermos uma vida regrada, como o senhor falou, como Nabuco aqui está se falando para o senhor, está legal. Judá está horrível. Eu não estou aguentando mais viver aqui, senhor. Tudo bem, vou levantar mais vou levantar a Babilônia. E ver mais narrativa do Senhor. E Abacuque tem um privilégio, que ele orava e Deus respondia na hora para ele. Orava e Deus respondia na hora. Ele falou assim... Israel na Babilônia, Israel fez na Babilônia, através do profeta Daniel, dos seus companheiros, tudo aquilo que ele nunca tinha feito. Ele foi a testemunha que Deus queria que eles fossem no mundo. E eles fizeram isso ali. Mostrou que a idolatria não tem valor nenhum. E todos... E eu ouvi da dona Leia, aqui em Capiruna, há muitos anos, né, que Deus curou a idolatria de Israel ali na Babilônia. E depois eu ouvi do meu próprio filho, que não pertence à nossa igreja, num vídeo que ele fez, contando a mesma coisa. E tem muito conhecimento das coisas. Exatamente. Vamos lá para o primeiro ai. Vou dar uma segunda rápida. Primeiro ai, na segunda página. Ai daquele que acumula aquilo que nasceu. O Império Babilônico prosperou muito, saqueando as outras nações, e os caldeus agregaram muita fortuna com o empobrecimento dos outros. Realmente, o reinado e a guerra que vencia, ele tomava tudo. Isso aconteceu aonde? Há pouco tempo? Há pouco tempo não, acho que não era nem nascido, na Alemanha. Eles saqueavam, tudo que entravam, saqueavam, roubavam, destruíam, matavam.
O povo do judeu foi para 6 milhões que eles mataram. Quanta dor para aquele povo. E fora os outros povos também que são saqueados, são maltratados. Eu fico imaginando no tempo da escravidão. Como é que deve ser o tempo da escravidão? Se nós achamos que estamos em épocas difíceis, imagina na escravidão, onde o escravo, eles eram vendidos para os seus próprios povos lá na África, trazido para os nossos países, né? Muitos ali morriam, muitos na viagem, e quando chegava em vários países, eles não tinham valor nenhum. Quando falo com a minha esposa, né? Imagina quando uma escrava, no passado, tinha filho. Será que tinha aquela licença maternidade? Imagine quando o escravo tinha uma dor de dente, uma dor de cabeça. Será que ele parava de trabalhar? Eu fico tentando se colocar no lugar dessas pessoas. E nós reclamamos hoje. Reclamamos muito hoje. E ver a injustiça prevalecendo. E foi anos e anos e anos. A Alemanha dizimou a Europa todinha praticamente. Era um grande império, a Alemanha, mas foi reduzida a pó. A pó. Porque tudo está onde? No controle de Deus. Na misericórdia e graça. A Rússia é uma das maiores potências do mundo. Foi quebrada. Foi quebrada. Esses países são tudo quebrados. Ah, mas vai durar 50 anos. Ué, tudo bem. Mas nós temos uma eternidade toda, porque esse mundo não nos pertence. Eu posso viver aqui 80, 90 anos, 100 anos, acorrentado, massacrado. Vou ter tristeza, vou murmurar, mas eu sei que a minha pátria não é esse mundo, é lá celestial. Vamos perder emprego, vamos ter morte dos nossos filhos, vai acontecer várias coisas. Não tem problema, mas temos, porque não é correr, porque nós temos, a nossa esperança não é aqui. A injustiça. Exato. Porque a nossa esperança é o Senhor. Vamos ter queixa, como hoje nosso país está passando? Vamos ter queixa? Podia estar melhor, podia estar melhor. Quando você abre a televisão lá, a televisão, o juros subiu 15%, e agora vai me arrebentar. O fulano está roubando assim, o fulano está roubando ali. Mas se nós se prendemos a isso, como Abacuque, poxa, está ruim para nós. Mas o Senhor, nós esquecemos que o Senhor está no controle. Quando quisermos resolver as coisas do nosso jeito, aí o que nós estamos fazendo? Tirando o Senhor do centro e deixando a nossa vontade. Vamos na vontade. O Senhor deu uma ordem categoricamente para a igreja. Foi qual ordem para orar para quem? Para as autoridades. O nosso irmão Jabesmar, ele escreveu no Nascendo do Cristão. Eu vou sugerir aos irmãos para pregar a Centro do Cristão que está lá fora. Leia com atenção o que nosso irmão Jabesmar escreveu. Pois ele foi muito feliz na colocação dele. Muito feliz. Parece que até é outro irmão, Jabesmar. Mas foi o irmão, a colocação dele está lá fora. Quem pegou, leia a Centro do Cristão. Vê a diferença dele. E aqui veio o... Hã? Pô, mas... Sério, mas foi uma mudança assim, bem drástica mesmo. No coração do nosso irmão. Pô, eu peguei, guardei até lá em casa, que vou até chorocar para não perder o estudo que ele fosse. Muito bem. O primeiro ai daquele que... O segundo ai. Fala de 9 a 11 aqui. Hoje, bem e mal adquirido não passarão despercebido aos critérios de Deus.
Deus viu, Deus notou, Deus anotou. Até o prego do telhado que foi roubado e a pedra escondida atrás do reboco foi observada pelo Senhor. Nabucodonosor, em busca da grandeza do seu império e a fim de colocá-lo em um lugar alto. Nabucodonosor que fez aquela estátua enorme e queria ser adorado como um semideus, mas ele foi aquebrantado. Ele provou que existe um Deus vivo, um Deus que nos responde, um Deus que nos consola, um Deus que nunca nos abandona. E é fantástico ver, você não vê isso, falar isso no mundo, né? Que um rei se converteu e vai lá na televisão dar um testemunho. Você não vê um presidente, até hoje eu nunca vi um presidente chegar lá, ó, aqui no nosso país, ó, eu sou convertido, eu sei que fez isso, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi uma autoridade no nosso país, como no mundo, falar isso. Mas Nabucodonosor está lá registrado, acho que é capítulo 6. O Deus grandioso, o Deus maravilhoso, um rei soberbo, mas que foi aquebrantado, que reconheceu um Deus grandioso. Mas por que ele conheceu esse Deus grandioso? O anjo. Mas eu vou colocar mais um ingrediente nessa panela. Então, aí, o que a senhora falou mesmo? No começo? Nosso o quê? Nosso testemunho. Imagine, ali o povo ali no cativeiro, e 4 servos do Senhor dando testemunho. E tem uma outra coisa interessante, que antes de ser jogado na fornalha, será que nós faríamos aquela confissão ali para Nabucodonosor, dos amigos de Daniel? Eu não vou dobrar meu joelho, eu não vou me humilhar perante essa imagem que não vale nada. E ele estava ali numa posição bem difícil mesmo, hein? Bem difícil mesmo. Vamos lá, então, para ver se a gente ganha mais tempo aqui. Terceiro AI. Construir cidades e fortalezas era prática comum nos impérios da antiguidade. Muitos utilizavam para essas construções mão de obra escravizada, como foi falado um pouco, escravizada. Aqueles que eram dominados, que eram os povos, os reis destruíam, eles levavam para o seu país para ser o quê? Escravo. E relevavam tudo. Morriam, exatamente. Escravizavam. Mas Deus sempre o quê? No controle. Nada passa despercebido. A injustiça vai ser cobrada. Como fala aqui na leitura, a fatura do cartão de crédito vai chegar para ser pago. E vai chegar. Pode demorar 100, 200, 300 anos. A conta vai chegar. Tanto que, só voltando lá no começo, por que a conta não chegou no reinado de Manassés? Era para ter chegado ali. Mas por que não chegou? Misericórdia. Mas tem outra coisa que aconteceu com Manassés. Que ele também não merecia. Ele foi o único rei que foi para o cativeiro e voltou. Misericórdia e graça. Mas o que? Não, tudo bem. Mas o que ele fez antes, no meio dessa situação aí? Ele se arrependeu. Reconheceu que existe. Exatamente, mas ele reconheceu. E Deus, aí já ia para o reinado de Josias. E o que José fez? Fez as mudanças. E o que ele mandou fazer quando achou o livro da lei? Pergunta lá,
como é que vai acontecer? E o que foi a resposta de Deus para os servos de Josias? Não, porque Josias, esse rei, se humilhaste perante a mim, ele não vai ver a disciplina que eu vou trazer. E realmente ele não viu. Mas depois que ele morreu, foi automático. Foi automático, praticamente. Veio a disciplina do Senhor. Aí o pessoal faz o quê? Quando você dá uma disciplina a alguém, no colégio, ou na igreja, ou nisso aqui, o que acontece? Não bater pau, não quero aceitar isso não, está errado, murmura. Mas a disciplina não é para matar a pessoa, nem degredir a pessoa, nem nada. A disciplina é para correção. Quando não existe correção, está errado. A disciplina foi perfeita. E tanto que quando o povo de Judá lá quis se rebelar contra Nabucodonosor, quebrou a cara. Porque a disciplina não vem do homem, a disciplina vem de quem? Do Senhor. É igual os pais que não disciplinam seus filhos, você vê os filhos o quê? Rebelde. Quando eu fazia bagunça, fazia coisa que minha mãe não queria, o meu pai, ai que pai maravilhoso. Eu só vi meu pai uma vez me bater, mas minha mãe, era cinto, era chinelo, e a gente aprendia. Quando fala assim, Jorge, José, Márcia, Marli, Rosemi, eu falei, tinha que correr. Mas eu aprendi. Tinha que correr. Fala aqui umas palmadas, uma chinelada, às vezes não. Não vai fazer diferença. Faz a diferença sim. Faz a diferença. E Josias não foi cativeiro e vê a disciplina do Senhor. Versículo 4. Acho que vai dar tempo ainda. Agora, o que aborrece o Senhor é o grajezo com a vergonha alheia. Ainda mais, Nabucodonosor era dado a embebedar os seus cativos, para se divertir das coisas vergonhosas que eles faziam, assim como zombar do aleijado, fazer tropeçar o cego, debochar dos simples ou dos infortúnios alheio, também aborrece a Deus. A vergonha que ele fazia, ele zombava. Quando os povos, os reis conquistavam, eles zombavam das outras nações. E vê que um dos filhos mais trágicos também aqui foi o filho de Nabucodonosor, quando mandou pegar o utensílio do Senhor, da casa do Senhor, para beber, para fazer orgia lá, para fazer bagunça. E nós, muitas vezes, nós fazemos isso com as coisas do Senhor, não valorizamos o Senhor, achando que tudo aqui é brincadeira. Não é não. A conta vai chegar um dia. A conta vai chegar. E Nabucodonosor experimentou isso. O filho dele não teve essa mesma, porque ele não se arrependeu. Ele viu que o pai dele passou e ele não aprendeu nada com o pai dele, nada. Mas o Senhor vai disciplinar no momento certo, na hora certa. Não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade de Deus. Mas aquele homem prosperou, aquele fulano está assim, mas ele roubou. Dói. Mas o Senhor vai tratar com ele no momento certo, na hora certa. E atenuante, hein? Quando está falando aqui, isso aqui está falando, aqui está falando para o povo de Israel, o povo de Judá. É como está falando para hoje, para nós como igreja. É como igreja. Não é como o povo de Israel. Essas lições é para botar como se tivesse nós como hoje, como igreja. Mais algum comentário, irmãos? Que os erros do passado, ele é erro até nos dias de hoje. Entendeu? Os erros do passado, ele é até nos dias de hoje. Então, às vezes, você caminhar um caminho de justiça, às vezes você não vai alcançar aquilo que o mundo chama de bênção. Né? O que o mundo chama de bênção é prosperidade. Né? Mas você vai ver no livro de Ageu aqui que às vezes a bênçãos acompanhadas de más atitudes não é bênção. Não é bênção. Né? A bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta coisas. Então, mesmo que a gente não alcance as bênçãos, aquilo que a prosperidade nos dá,
e a gente acha que isso é bênção do Senhor, né? Mas se não adquirir isso, a gente possa alegrar no Deus da nossa salvação. Exatamente. Porque a salvação, ela é muito maior do que qualquer bênção material. Ela é muito maior. Então, por isso que Abacuque ele vai fechar esse livro com essas palavras. Porque todos nós caminhamos nessa vida aqui com o intuito de criar algo. Todo ser humano, ele trabalha no intuito de criar algo. Alguns têm mais facilidade, mais empenho, mais disciplina, e vai conseguir, às vezes, uns vai conseguir bênçãos sem passar a perna nos outros, né? Outros vai passar a perna dos outros e vai conseguir também crescer, né? E às vezes a lei da semeadura, muitas das vezes, você não colhe aqui. Não colhe aqui. Você vê, parece que Salomão vai dizer assim: eu vi o justo morrer antes da hora na sua justiça. Eu vi o ímpio prolongar os seus dias na sua impiedade. Por quê? Porque a vida, o ser humano, ele consiste só nesse período, né? Então, às vezes, vai plantar aqui, vai colher aqui, nem sempre. Não. Você planta aqui, às vezes você semeia boa semente, o outro vai colher. Vai na frente. Às vezes você semeia mal, e às vezes você não colhe aquele mal. Porque há uma eternidade, há todo um processo de julgamento, né? Trono branco, Tribunal de Cristo, existe toda uma sequência nisso aí. Né? Então, o Abacuque, ele fala muito dessa questão, e ele encerra o livro com essas palavras: alegrarei em Deus da Só um minutinho. Então, só para complementar, não é errado a gente comprar uma casa, comprar um carro novo. Eu, se eu pudesse, trocava de carro todo ano. Não é errado você comprar uma geladeira nova, da última geração, nada disso. O errado é como nós compramos, como nós adquirimos essas coisas. Esse é o errado. Fala, Valdir. A observação. Você falou em cobrar o juro da irmã do irmão. Eu não digo todo mês que a pessoa vai também acostumar a pedir. Por exemplo, se um irmão chegar para um irmão, se for para emprestar ou dar dinheiro para uma coisa nem precisa, para uma coisa necessária, por exemplo, pagar uma conta de luz, por exemplo. Irmã, a irmã jogou, meu irmão jogou pouco. Está aqui o dinheiro que é emprestado, está dado, nem dinheiro. Nem dinheiro. É seu, paga a sua dívida. Não todos os meses, para não sobrecarregar o irmão, outro irmão. Ali tem sorriso de fé. Mas tem esse motivo. Mais alguém? Obrigado pela oportunidade. Até mais tarde.